Olá pessoal, boa tarde, 3 horas da tarde, a nossa oração de 3 horas atrasou um pouco hoje. Eu fiquei aqui momentaneamente sem luz e por conta disso eu resolvi que precisava esperar a luz chegar para poder estar fazendo com vocês essa live, tá bom? Eu queria estar aqui agora com vocês falando algo. Ainda ontem eu comecei um assunto sobre Caim. Falei ontem sobre Caim e hoje eu quero falar sobre algo que a gente possa elucidar de uma forma clara para nós, porque existem coisas que a gente faz e a gente não sabe exatamente o mal que ela promove, né? Então a gente precisa entender que determinadas coisas que a gente faz, ela vai gerar um mal, ela vai providenciar um mal, ela vai de algum modo tirar a gente do centro de todas as coisas, tá? E aí eu olhando assim para as questões de Caim ontem, quando eu ainda falava com vocês, eu olhei ontem as questões de Caim, de Abel, e eu percebi que há um texto ainda no livro de Gênesis, lá no capítulo 4, que Deus fala que por quê, né? Que o Caim ficou com raiva, né? Da atitude de Deus, né? E aí eu quero hoje falar um pouco sobre isso, para a gente poder estar orando, porque muitos de nós, a gente não percebe, de um modo ou de outro, a gente não percebe que a gente faz coisas que acaba atraindo atividades malignas sobre a nossa vida. É óbvio que você e eu conhecemos termos como quando você faz o mal, você atrai o mal, você já ouviu isso algumas vezes. É óbvio que você já ouviu alguém dizer que tudo que se planta colhe, até porque a Bíblia fala um pouco sobre essas coisas, né? Mas uma coisa que a gente não se dá conta é a questão da raiva e a ira. A gente não sabe exatamente o que é uma coisa, o que é outra, e por conta disso a gente não acaba não resolvendo. No livro de Efésios, no capítulo 4, né, lá no verso 26, Deus fala um pouco sobre essa questão da ira e da raiva, etc., né? Aí eu queria que você entendesse isso, tá? Porque a Bíblia, ela não nos impede da gente irar-se, mas a Bíblia, ela é contra a gente ficar com raiva. Então, existe uma diferença fundamental entre raiva e ira que promove ou não uma atitude de Satanás na sua vida. E aí foi um pouco isso que tomou conta de Abel e de Caim ontem, quando a gente falou sobre a questão da oferta de Abel e Caim. A gente disse por que Deus não aceitou de um e aceitou de outro, né? Porque o Caim, quando ele olha para Abel, ou a forma como Deus faz as coisas de Abel, sobretudo nesse momento da oferta, ele gerou raiva no coração. A ira, só para você entender a diferença da ira e da raiva, a ira é aquela que você se ira em um dado momento e logo em seguida está tudo bem, você esqueceu e aquilo não causa nenhum mal, né? Então, por exemplo, se você olhar a atitude de Jesus na entrada do templo, em que as pessoas estavam na porta do templo vendendo coisas, etc., você vai observar que ali Jesus jogou os cestos de venda para cima, Jesus deu aquela boa estressada, né? E ele jogou as coisas para cima e tal, mas entrou na igreja e deu a paz do Senhor, né? Ou seja, a ira é isso, a ira é aquele momento que você explode, que às vezes a gente explode mesmo, mas aquilo não é levado para o coração, aquilo não vai gerar mágoa, não vai gerar tristeza, não vai gerar rancor, nada disso. Aquilo vai passar e acabou e fica por aí. Essa ira, ela é aceitável biblicamente, ela é aceitável por Deus. Deus aceita isso, Deus entende que isso é de um modo ou de outro. Isso é esse momento intempestivo que temos, que às vezes nos coloca em estado de ira. Mas a raiva não, a raiva é condenada por Deus. Então existem pessoas que guardam raiva.
raiva de pessoas, raiva de situações, raiva de patrões, de empregados, raiva de amigos, de amigas, de amigos de escola, de amigos de trabalho, todo tipo de raiva. E aí a Bíblia está dizendo que a raiva, ela suscita Satanás sobre a sua vida, tá? No livro, ainda no livro do Gênesis, Jesus fala isso. Por causa desse teu rosto que está transformado em raiva, você trouxe para a sua vida o pecado que ameaça a tua forma de viver. Então, ainda aí no livro de Efésios, ele fala assim, aqueles que ficarem irados, cuidado para que não peque, porque apazigue-se antes que o sol se ponha, ele diz isso, porque senão estarão dando vazão ao diabo. Então, assim, Deus é muito claro nisso, tá? Que você não deve guardar raiva absolutamente de ninguém, porque se guardar raiva está atraindo o diabo para a tua vida, está atraindo Satanás. É isso que diz o livro de Efésios, capítulo 4, versos 26 e 27, é isso que diz. Uma vez que você adotou a raiva, você atraiu o diabo para a sua vida. E quando o diabo vem em direção à sua vida, a raiva é uma porta que ele entra, e aí ele destrói o que ele bem entendeu, ele faz o que ele bem entendeu. Então hoje a minha oração, um pouco mais simples do que os outros dias, é para que você não guarde raiva. Você pode ter aquele teu momento de ira, como Jesus teve na porta do templo, mas não pode ter raiva, porque raiva não é um momento, raiva é um sentimento. Raiva é algo que você leva para dentro de você, raiva enraiza dentro de você, é através da raiva que às vezes nós temos mágoas, tristezas, angústias e tantas outras coisas mais. Portanto, a raiva é um sentimento que atrapalha a condução da sua vida a Deus. Então, se você tem raiva de alguém, eu sugiro que nesse momento você use essa oração para se libertar desta raiva. Se alguém lhe causou raiva, seja o motivo que for, mas ela me deu motivo, não importa. Se você não se libertar disso, você daqui a pouco vai ter que passar por um processo de libertação espiritual. Então, toda e qualquer pessoa que guarda raiva em seu coração vai ter que, em algum momento, passar por um processo de libertação espiritual. Então, tem pessoas que no final da vida começam a ter o fim da vida terríveis e não sabem por quê. E aí você vai olhar para a história da vida da pessoa. Foi uma pessoa que acumulou raiva desde a infância e foi acumulando. No final da vida, terá a vida trágica. Então, em nome de Jesus, a minha oração hoje é que você não fique guardando a raiva, que você não acumule raiva, e seja apenas um momento de ira, que a ira é sim permitida por Deus, em contrapartida, a raiva não é, tá bom? Feche seus olhos, eu quero orar com você nesse sentido, para que você venha fazer pazes. Hoje é dia de pazes. É dia de libertar o perdão, é dia de liberar o perdão, é dia de aceitar o perdão para que a raiva não tome conta do seu coração e você não seja, de algum modo, envolvida numa artimanha de Satanás. É isso que eu quero falar hoje, é nisso que eu quero orar hoje. Feche seus olhos e vamos orar. Hoje, eu estou tomando tempo de vocês já fora do horário, em virtude de eu ter começado tarde demais por conta da luz, mas eu quero recuperar esse tempo em oração. Tá bom, queridos? Vamos orar em nome de Jesus, feche seus olhos. Pai querido e amado Deus, glorioso e santo Jesus, Senhor, se há alguém aqui, Deus, perto de nós, dentro de nós, ou alguém que nos ouve nesta live, que vem ao longo da tua história, da tua vida, ó Deus, acumulando raiva, Deus, no coração, de coisas, acontecimentos ou pessoas, Pai.
Essas pessoas, Deus, estão gerando raiva, na verdade não percebem que estão acumulando brasas do inferno no seu interior. E por isso, meu Deus, em nome de Jesus, eu quero te pedir que tu entres, meu Pai, com providência na vida dessas pessoas, Pai, e comece, meu Senhor, a restaurar um coração, Deus, sem aquela coisa da raiva, Deus, porque a raiva, Deus, produz um mal que é maligno, é infernal e traz sobre nossa vida desastres terríveis. E por isso, meu Deus, em nome de Jesus, eu quero te pedir que tu vá de encontro, ó Deus, ao coração destas pessoas, Pai, e comece, meu Pai, a trabalhar, ó Deus, esta questão, porque como disse aqui, a ira é um estado de ser, é algo que você acontece e aquele momento faz e acabou. Mas a raiva não, Senhor. A raiva é um sentimento que perdura, que corrói, que gera mágoa, gera angústia, gera tristeza, vai trazendo em nós uma pessoa ranziza, e a raiva, por conta de todas essas coisas, leva-nos a um final de vida trágico, um final de vida choroso, um final de vida doloroso e às vezes, ou muitas vezes, solitários. Por isso, meu Deus, em nome de Jesus, eu te peço que tu venhas colocar a tua mão poderosa, Deus, sobre irmãos e irmãs que aqui estão, para que eles possam, meu Deus, se libertar desse sentimento, Deus, desse sentimento que é tão nocivo à vida humana, desse sentimento, ó Deus, que traz apenas dor à vida humana, Pai, em nome de Jesus. Assim, Deus, eu coloco a vida de cada irmão em tuas mãos, cada irmã em tuas mãos, eu te peço ser conosco, Pai, no nome santo de Jesus, a quem pertence, Deus, toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, que você possa viver uma vida em paz, que você possa se livrar de toda a raiva que acumulou no seu coração, porque a raiva, ela consome teus anos de vida. Existem pessoas que olham no espelho e dizem, nossa, mas como eu envelheci, ou como eu estou envelhecendo, e aí não percebe que é o sentimento de raiva que produz o envelhecimento precoce. Portanto, a raiva é um dos piores sentimentos que o ser humano pode ter. Eu conheço pessoas, maridos e esposas, ou casamento, que foi um casamento terrível durante muitos anos, porque um acumulou raiva do outro e, não percebendo o mal que a raiva faz, acabou destruindo o processo da conquista, do companheirismo, da complacência e de tudo mais, porque a raiva destrói essas coisas. Então, hoje eu falei sobre raiva, eu orei sobre a raiva, para que você não acumule esse sentimento. Volto a dizer, a ira é um estado de ser, coisa que é momentânea e acaba. A raiva é um sentimento que entra para dentro de você e corrói o seu bom estado de viver. Corrói a sua bondade. Ela traz angústia, ela traz rancorosidade, ela traz melancolia, traz solidão, tudo que você não quer e não gosta de viver e não sabe, às vezes, que vive isso por causa de um sentimento chamado raiva. Por isso, a minha oração de hoje foi para que você se libertasse do sentimento de raiva e que você, de hoje e em todo o tempo, em qualquer dia que perceber esse sentimento, você possa anulá-lo, de forma que ele não seja utilizado por Satanás contra você e de forma que você não traga esse sentimento ruim que gere tantos outros sentimentos ainda piores dentro de você. Tá bom, queridos? Hoje eu vou ficando por aqui. Eu sei que a live hoje demorou um pouco a entrar no ar, mas quero de qualquer forma agradecer a cada um de vocês, pedir aqui desculpas pelo horário, pelo atraso nessa entrada, mas que amanhã estamos de volta aqui na nossa oração da hora nona. Da manhã, às 3 da tarde, estamos de volta aqui na nossa oração e espero que a oração de hoje tenha tocado e atingido o seu coração. Em nome de Jesus,
Viva uma vida feliz, viva uma vida leve. Traga para a sua vida só aquilo que de verdade importa. Faça isso em nome de Jesus, tá bom? Como sempre digo, eu vou ficando por aqui dizendo com vocês, juntos somos mais fortes e com Deus somos mais do que vencedores. Deus abençoe e até amanhã, se Deus quiser. Fiquem todos com Deus. Até amanhã, se Deus quiser.